Bíblia na segunda carta de Pedro, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Nós não vamos ler agora, vamos ler enquanto eu fizer a exposição do texto. Amados, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós experimentamos o conhecimento do Senhor, quanto mais nós aprendemos sobre o amor de Jesus Cristo, manifestado em sua vida, manifestado em sua morte, manifestado em sua ressurreição, e segundo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, nós sabemos que isso aconteceu para a nossa justificação. E quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento do Senhor, mais nós percebemos algumas marcas evidentes do verdadeiro amor que nós encontramos em Cristo Jesus. E eu gostaria de destacar apenas 3 marcas evidentes do amor de Jesus Cristo que nós devemos observar, e é muito claro à medida que nós olhamos para Ele. A primeira marca é a entrega sacrificial. E o que é entrega sacrificial? É aquela renúncia do melhor para abençoar a quem se ama. Há uma segunda marca presente no verdadeiro amor que nós encontramos em Cristo Jesus, que é o amor incondicional. É aquele amor que é manifestado mesmo que não considere o amor de outros por si próprio. O amor de Cristo, ele foi e é incondicional. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas há uma outra marca evidente do verdadeiro amor, que é a entrega da oferta mais excelente. E o que isso significa? Aquele que ama oferece o melhor de si. Aquele que ama verdadeiramente, ele oferece o melhor de si. E tudo que estamos vendo, queridos, nessa última carta de Pedro, logo após esse momento, nós sabemos o que vai acontecer na história. Pedro, ele não escreverá mais nenhum texto para a igreja, porque ele irá morrer. Ele irá padecer debaixo do Império Romano. Mas tudo que estamos vendo nesta última carta do apóstolo Pedro, que ele enviou aos amados irmãos da Ásia, que estavam sofrendo, irmãos que estavam dispersos devido à perseguição, visa, queridos, ou visou, não apenas relembrar a necessidade deles olharem para Cristo, entenderem o amor de Cristo e permanecerem firmes na fé de Cristo. Não apenas isso. Eles deveriam se lembrar dessa terceira marca evidente do amor do Senhor, que aquele que ama verdadeiramente oferece o melhor de si para aqueles que são alvos de seu amor. Aquele que ama verdadeiramente, ele oferece o melhor de si para aqueles que são alvos do seu amor. Nós vimos isso hoje pela manhã, ao celebrarmos a ceia do Senhor. Mas, irmãos, após sermos salvos no amor de Deus, manifestados em Jesus Cristo, nosso Senhor, o melhor de Deus para todos aqueles a quem Ele ama, o melhor de Deus para todos aqueles que foram alcançados em seu amor, é a perda da velha identidade e suas marcas, enquanto se adquire cada vez mais semelhança com Cristo, o Cristo que nos resgatou com o seu sangue. O melhor de Deus para nós é a perda de nós mesmos. O melhor de Deus para nós é oferecer o que Ele tem de melhor, que é a sua vida em nossa vida. Nós cantamos isso, nós temos falado constantemente sobre isso. Mas, irmãos, isso só é possível quando nós entendemos que a piedade, quando nós entendemos que a vida piedosa, que a vida devota, a vida consagrada a Deus é o grande presente de Deus para o seu povo amado. E eu quero relembrar apenas duas verdades que nós já conhecemos. A primeira verdade é que a busca
pela santidade, a busca por uma vida piedosa e o abandono do pecado deve ser o principal alvo na vida de todo aquele que é amado por Deus e que ama a Deus. O alvo da sua vida não é ser feliz, o alvo da sua vida é ser santo. Como disse certo pregador, a Bíblia não diz que Deus é legal, legal, legal. Ela diz que Ele é santo, santo, santo. Sejam santos, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. A segunda verdade é que o presente da santidade, e eu pretendo reforçar isso na mente dos irmãos, que os irmãos entendam que a santidade de Deus, que Ele pede de nós e nos capacitou para viver, é um presente de Deus. A santidade é um presente. E o presente da santidade, que nos torna semelhantes a Cristo, não é alcançado pela força humana, mas pelas dádivas da graça. O presente da santidade não é alcançado pelas forças humanas, mas pelas dádivas da graça. Antes de vir para cá, eu estava orando por este culto e meditando um pouco na palavra de Deus, e o Senhor me direcionou para um salmo, e eu anotei esse salmo. Salmo 147, 10 e 11 diz: o Senhor não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam em sua misericórdia. Queridos, tudo o que nós precisamos para viver o melhor de Deus para nós, que é a vida piedosa, já nos foi concedido. No versículo 1b do capítulo 1, diz que a fé que nos justificou já nos foi concedido em Cristo Jesus. Está no seu texto, está na sua Bíblia, na parte B do versículo 1. Todas as coisas, no versículo 3, todas as coisas que nós precisamos para uma vida piedosa, consagrada a Deus, nos foram concedidas pelo poder de Deus. Terceiro, as preciosíssimas, as grandiosíssimas promessas de Deus, que nos livram, que nos levam a escaparmos da corrupção das paixões que há no mundo, também nos foram concedidas, como está no versículo 4 na sua Bíblia. E não tem como não nos lembrarmos do que Paulo escreveu a Tito. Tito capítulo 2, de 11 a 12, diz que a graça se manifestou salvadora e ela também nos educa, com um propósito: negarmos as paixões mundanas e vivemos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. A piedade é o alvo da vida cristã. Enquanto estamos neste mundo, o que Deus mais deseja de nós é que sejamos santos. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E Pedro, meus irmãos, antes de partir desse mundo, Pedro, ele se esforça para deixar claro, ele quer que os irmãos se lembrem. Pedro, eu creio que aqui, ao escrever essa última carta, ele já é um idoso. Ele já não tem muitas forças, mas ele diz que ele está se esforçando. Ele diz isso: eu me esforço para que vocês nunca se esqueçam desse alvo. Leia comigo o versículo 12 e o versículo 15. Versículo 12, capítulo 1. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. 15. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Um teólogo holandês,
eu já fiz menção dele aqui, Herman Bavinck, ele disse uma verdade muito importante. E nós devemos nos apropriar dessa verdade, porque verdades como essa estão cada vez mais distantes dos púlpitos. Ele disse, não existe uma segunda localização para o homem. Ou estamos em Cristo e somos representados por Cristo, ou estamos em Adão e somos representados por Adão. Na primeira carta, Pedro escreveu, como filhos obedientes, não vivam, irmãos, conforme as paixões que vocês tinham antes, quando vocês estavam na ignorância, quando vocês não tinham conhecimento de Deus. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque Ele é santo. No capítulo 3, versículo 11, da segunda carta, Pedro mantém o mesmo pensamento. Ele diz, visto portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser marcada por santidade e devoção. Meus irmãos, eu tenho ouvido cada vez mais crentes dizendo que nós precisamos ter marcas, evidências de alegria, no sentido de temos que estar sorrindo o tempo todo, temos que amar as pessoas, mas nunca na perspectiva bíblica, mas na perspectiva do mundo. Nós temos que ter muitas marcas, muitas evidências para demonstrarmos que nós somos de Cristo. O que a Bíblia diz é que nós devemos nos dedicar para uma vida devota, piedosa, santa diante de Deus e depois diante dos homens. Quando Deus nos separou para Ele, para sermos santos, Ele não separou apenas uma parte de nós, Ele separou todo o nosso ser, o meu corpo, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas ações, as minhas reações, as minhas intenções, as minhas vontades, os meus planos, tudo deve revelar que eu estou crescendo em santidade diante de Deus. Richard Baxter disse que a maturidade espiritual nos crentes honra a Deus e honra a igreja de Cristo. E ele dá 3 motivos, 3 razões. Ele diz que a maturidade aumenta o contentamento do cristão e o prazer em Deus. A maturidade aumenta o contentamento do cristão e o prazer em Deus. Segundo, a maturidade espiritual nos permite enxergar a doçura das veredas do Senhor. Por fim, a maturidade, ela nos inclina à entrega em favor de nosso próximo. Isso se comprova no texto que nós estamos estudando, dos versículos 5 a 7. Começa com a fé e termina no amor fraternal. Meus irmãos, olha que interessante o que diz o versículo 9. Pedro diz que aqueles que não se aplicam nesse esforço diligente são cegos. São cegos, enxergando apenas o que está perto e se esqueceram de que foram purificados de seus antigos pecados. Ou seja, a ausência desse esforço pela piedade na vida de um crente revela que esse cristão, ele está infrutífero, e ele está inativo no conhecimento de Cristo Jesus. E ele se esqueceu do que Jesus Cristo fez. É o que está no versículo 8, a parte B. Esse se esqueceu dos seus antigos pecados purificados. Queridos, e o que isso significa? O que isso significa? Significa que esse cristão, ele não está amadurecendo no propósito para o qual ele foi criado. Você sabia que você existe para a glória de Deus? E a sua vida, ela existe para manifestar a vida de Deus na sua vida. Não a sua vida que traz Deus para abençoar aquilo que você deseja. Mas nós estamos neste mundo para renunciarmos cada vez mais às nossas paixões, para que vivamos uma vida piedosa. Este é o grande presente de Cristo para a igreja, a vida piedosa.
Quando o cristão ele permanece sem se esforçar por uma vida piedosa, quando o crente permanece neste mundo sem se esforçar por uma vida de santidade, ele não vai experimentar, grave o que eu vou dizer, ele não vai experimentar mais de Cristo. Ele não vai experimentar mais da santidade divina. Ele não vai experimentar o melhor de Deus nesta vida. O melhor de Deus nesta vida, para mim, para você, é que nós desfrutemos de sua santidade. A maturidade cristã é o crescimento na busca por uma vida piedosa. Domingo passado vocês ouviram uma pregação deste púlpito. E uma pregação em uma epístola que fala muito sobre a alegria de Paulo no Senhor. Apesar das circunstâncias. Paulo preso, ele disse aos filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Eu tudo posso daquele que me fortalece. Mas, irmãos, não perca de vista. É impossível Paulo ter tido contentamento, a despeito das circunstâncias, sem uma vida de santidade diante de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, a permanência no pecado, sempre remove a alegria do cristão em seu Deus. Por um único motivo: o Deus dos cristãos, ele é um Deus santo. Deus chama o pecador e o purifica com o seu sangue, para que o processo de purificação permaneça e cresça até que ele venha. Eu peço a Deus que você não se distraia, porque isso é de extrema importância para a nossa vida. Thomas Watson, ele disse: alguns querem Cristo, mas também querem os seus pecados. Muitos estão dispostos a ter Cristo, mas mantêm em reserva pecados secretos. O amor de Jesus, que manifestou todo e maior custo para nos libertar do poder, das consequências, e nos libertará da presença do pecado, já nos deu tudo, para que a todo custo nós busquemos uma vida de santidade ao Senhor. Por isso que no versículo 5, e nós ainda não entramos no sermão nesta noite, por isso que no versículo 5, Pedro, ele está mostrando que tudo aquilo que nós vamos observar, 8 qualidades que ele descreve, 8 qualidades que nós devemos crescer nelas e buscá-las. 8 qualidades. Ele vai dizer que o esforço e a busca por essas qualidades é uma resposta. Não é uma conquista. Eu não me santifico para conquistar Deus. Eu me santifico em resposta ao que Ele fez. Santidade é resposta. Santidade não é conquista. Até agora Pedro mostrou que toda ação redentora e santificadora vem de Deus, mas agora a participação dos salvos está sendo mencionada. No versículo 5, ele convoca os crentes a essa ação. E eu quero reforçar esse versículo 5, você pode ler na sua Bíblia, eu vou ler na NVT. Diz assim: diante de tudo isso que eu já disse, do versículo 1 ao versículo 4, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Ou seja, devemos agir a partir do que recebemos e confiamos. E já vimos que Pedro ele coloca intensidade nisso. Ele diz: devemos nos esforçar ao máximo. Por causa disso, concentrando todos os nossos esforços. Todos os nossos esforços. E nós já vimos o que o verbo concentrar e esforçar, ele significa no grego. Ele significa que Deus está agindo em nós, nos tornando ativos para esse esforço. Isso é maravilhoso.
Deus está agindo em nós, nos tornando ativos para que possamos nos esforçar. Até isso vem dele. Ele está conosco nisso. Tudo aquilo que Deus pede de mim, de você, Ele está conosco. Ele está atuando em nós e Ele está conosco. E Pedro expõe uma lista de 8 qualidades pelas quais devemos nos esforçar para que elas estejam presentes e aumentem mais e mais. E eu quero reforçar o que está no versículo 8. Veja como Pedro está pensando nisso. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, é crescimento, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei. Crescei. Esta é uma carta que fala de crescimento. Crescei. E ele diz no versículo 5, acrescentem a fé que vocês já receberam, que vocês já possuem, acrescentem a virtude. E nós já vimos o que isso significa. A virtude significa excelência moral. Acrescentem a fé que vocês receberam, a excelência moral. O que é isso? Acrescentem a fé que vocês declaram, uma vida que reflita que vocês estão crescendo no caráter de Deus. Que vocês estão deixando em evidência quem Deus é, não quem vocês são. E o texto continua e diz, a excelência moral, ou a virtude, acrescentem a gnoses. Acrescentem o conhecimento. Esse é o nosso sermão de hoje. A virtude, acrescentem o conhecimento. A excelência moral, que vocês já acrescentaram a fé, acrescentem o conhecimento. Mas o que seria isso, irmãos? O que seria me esforçar para acrescentar o conhecimento nessa minha busca por uma excelência moral? O que seria isso? E agora eu gostaria de deixar para a igreja a lição de hoje. É uma única lição. Irmãos, fiquem em paz. Criança não é ruído, sabiam? Fiquem tranquilos. Criança é uma bênção. Nós louvamos a Deus pela vida das nossas crianças. Apenas fiquem atentos às Escrituras. A lição de hoje é a busca por um caráter aprovado diante de Deus e dos homens precisa ser regada pelo conhecimento do Senhor. A busca por um caráter aprovado diante de Deus e dos homens precisa ser regada pelo conhecimento do Senhor. Pastor, por que isso? Por um motivo. Por um único motivo. Um motivo principal. Porque, queridos, a busca pela excelência moral, sem o conhecimento de Deus, gera uma vida moralista. Uma busca por uma excelência moral, sem o conhecimento de Deus, produz uma vida moralista. Uma vida piedosa, ela não se edifica sobre um fundamento moralista. Porque o fundamento moralista, o moralismo, ele não está fundamentado em uma motivação, que é a motivação correta, que visa a glória de Deus. O moralista, ele não está pensando na glória de Deus, ele está pensando na autoimagem dele. Uma vida piedosa não apresenta apenas uma imagem moralista. Aquele que é moralista, ele está vendendo sempre uma imagem. Ele tem temor de homens. Ele se preocupa com o que os homens pensam sobre ele, porque o que ele não quer é que os homens pensem algo diferente do que ele está vendendo. E há algo maravilhoso sobre esse conhecimento do Senhor que eu gostaria de destacar. E se você é crente em Jesus, se aproprie dessa bênção, toma posse da vitória. Somente aqueles que estão em Cristo podem crescer no conhecimento do Senhor. Somente aqueles que estão em Cristo podem crescer no conhecimento do Senhor. O que eu estou afirmando é que esse esforço para acrescentar o conhecimento do Senhor
A excelência de caráter acontece a partir do conhecimento que Deus já nos deu sobre ele. 1 João, capítulo 2, 20 e 21 diz assim: mas vocês têm a unção, não é óleo. Mas vocês têm a unção que vem do Espírito Santo, e todos têm conhecimento. Eu não escrevi a vocês porque vocês não conhecem a verdade, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir o Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, os convertidos, temos a mente de Cristo. Preste atenção. Quando alguém que não conhece ao Senhor, quando alguém que não conhece a Cristo tenta alcançar um padrão moral sem o conhecimento do Senhor, a sua moralidade será apenas religiosa. Será exatamente o que Jesus falou para os fariseus: sepulcro caiado, por fora tudo pintadinho, branquinho, por dentro ossos. Por isso que você não deve tentar incutir na mente de alguém que não conhece o Senhor a moral do Senhor. Por isso, pais, que vocês não devem desejar dos seus filhos apenas um comportamento moral sem Cristo, porque será algo religioso. Você estará formando um pequeno fariseu em sua casa. Você tem que apontar Cristo para ele. Crianças, olhem para o pastor. Vocês precisam de Jesus Cristo como Salvador de vocês. E eu louvo a Deus, domingo que vem vamos ouvir a declaração de fé de 5 que se converteram aqui ainda crianças. Não estamos aqui almejando comportamentos religiosos. Nós desejamos a vida piedosa que está pautada no conhecimento de Cristo, que nós já recebemos. 1 João 2,3 diz: é assim que nós sabemos que o conhecemos. Isso é uma receita para mim e para você. Você quer saber se você conhece a Cristo? João disse: é assim que sabemos que nós o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Se você guarda os mandamentos do Senhor, você o conhece melhor, você é conhecido dele. E querido, somente os salvos guardam os mandamentos do Senhor. Uma segunda verdade sobre esse conhecimento é que somente aqueles que estão em Cristo podem desfrutar do Senhor, do conhecimento do Senhor, para tomar decisões pautadas na sabedoria de Deus e não na sabedoria humana. Somente aquele que tem o conhecimento do Senhor pode crescer no conhecimento do Senhor e obter sabedoria para tomar decisões fundamentadas em Cristo, não no próprio coração. Isso é uma bênção de Deus. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Efésios capítulo 1:17, olha a oração de Paulo. Eu peço para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Colossenses 1:9, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, nós não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Qual é o desejo de Pedro para os irmãos que ele registrou no capítulo 1, versículo 2? Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados irmãos, a dádiva
da fé que nós obtivemos em Jesus Cristo nos conduz ao crescimento. A dádiva da fé que nós recebemos em Jesus Cristo nos conduz ao crescimento. E eu não estou falando de crescimento numérico, porque o crescimento numérico tem a ver com Deus. Ele, o Senhor, ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo 47. Nós não estamos preocupados com o crescimento numérico, porque é o Senhor quem acrescenta à sua igreja os que hão de ser salvos. O crescimento, meus irmãos, que nós somos impelidos pelo Espírito Santo, é aquele que me leva, é aquele que leva você a crescer em santidade, pureza, aos olhos de Deus. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas, não sou eu que estou dizendo. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Portanto, amados, enquanto vocês esperam que todas essas coisas aconteçam, que todas as coisas que vão acontecer, a vinda de Cristo produzirá um mover que irá abalar céus e terra. Nós já estudamos isso em Hebreus capítulo 12. A vinda de Cristo abalará céus e terra. Enquanto vocês aguardam que isso aconteça, enquanto vocês esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se por levar uma vida pura e sem culpa aos olhos de Deus. Enquanto nós estamos observando, meus irmãos, que Deus está agindo em nós, para que possamos concentrar todos os nossos esforços, Pedro nos dá essas qualidades. E ele diz que elas devem não apenas estar presentes, elas devem aumentar cada vez mais. Quanto mais a volta de Cristo, essas qualidades precisam aumentar. O que precisa aumentar? A fé. Mas essa fé, ela não é uma fé apenas de declarações, é uma fé que é perceptível em uma excelência, em uma vida que busca excelência moral. Mas é uma excelência moral que não está fundamentada em uma moralidade religiosa. Não, ela está fundamentada no conhecimento do Senhor. Veja que maravilhoso. É maravilhosa a graça de Deus. Sabemos, eu estou lendo outro texto das Escrituras. Sabemos que o Filho de Deus veio. E sabe o que o Filho de Deus nos deu? O texto fala, entendimento, para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 3, 2, 3. Queridos, eu estou caminhando para o fim. Hoje nós aprendemos e nós não nos aprofundamos. Eu confesso para os irmãos que eu estou sendo bem superficial. Hoje nós estamos aprendendo que na nossa busca por excelência moral, nós devemos acrescentar o conhecimento que nós já recebemos. Mas não apenas o conhecimento que recebemos, devemos conhecer mais a Deus. Sabe por quê? O Senhor quer nos livrar do moralismo presente nos religiosos. Religiosos, moralistas, afastam pessoas do verdadeiro conhecimento de Cristo. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, meu amado irmão. Quem define o nosso entendimento e a nossa busca sobre os nossos planos? Quem define o nosso entendimento e a nossa busca sobre os planos que fazemos? Deixa eu já dizer para você, precisa ser o conhecimento do Senhor, precisa ser a palavra do Senhor.
Eu estava lendo um artigo essa semana, escrito para pastores. Um pastor americano, ele disse assim: pastores, muito cuidado com uma palavra ou com uma frase muito comum no meio evangélico. E essa frase significa ou diz o seguinte: eu acho, eu penso que, eu acho, eu penso que. Isso não deve existir na vida do cristão. O cristão, ele não acha, ele tem certeza. O cristão que está crescendo no conhecimento do Senhor, ele tem certeza do que Deus quer. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, já leram aquele famoso livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Eu não sei quantos já leram. Eu não gosto desse tema, por um motivo. Eu não tenho que pensar o que faria Jesus, porque se eu faço isso, eu tenho que imaginar, eu tenho que pensar o que ele fez. O que Cristo fez. E eu olho para o que ele fez e me fundamento no que ele fez, não no que eu imagino que ele faria. Ele deixou os seus passos para que sigamos. Os irmãos que estão nos visitando, fiquem em paz, eu não estou bravo, ok? Esse é o meu jeito de pregar. Quem define o nosso entendimento e busca pelo que é mais excelente? O que é mais excelente? Quem define isso? Tem que ser o conhecimento do Senhor, a palavra do Senhor. O que é mais excelente, esposas? Quem define o nosso entendimento e busca pelo que é mais excelente na forma como as esposas tratam os seus maridos? Às vezes as esposas, elas pensam que elas estão buscando piedade, mas elas criam um pensamento sobre o tratar o meu marido assim, não é tão nocivo. Mas quem disse isso para você? É o conhecimento do Senhor ou seu? Porque o que eu vejo muitas vezes são irmãs tratando seus maridos de forma ríspida. E até vergonhosa, diante de outras pessoas. Quem define o nosso entendimento e busca pelo que é mais excelente, na forma como os maridos cuidam e tratam, deixa eu falar, suas frágeis esposas. Mais uma vez eu digo, ela pode não parecer frágil, mas é. Ela pode parecer ser um vaso de ferro, mas não é, é um vaso frágil. A Bíblia diz que as mulheres são frágeis. Quem define o padrão de tratar as esposas? Eu ou o conhecimento do Senhor? Quem define o entendimento e busca pelo que é mais excelente na forma como os pais respondem aos pecados dos seus filhos? Pais, os seus filhos vão pecar. E como vocês respondem aos pecados dos seus filhos, na sua perspectiva ou de acordo com o conhecimento do Senhor? Quem tem filho aqui? Recebeu um presente de Deus. Não apenas porque o filho, ele é bênção e herança do Senhor, mas porque o filho foi dado para tornar você mais parecido com Cristo. As suas reações devem estar fundamentadas no conhecimento do Senhor, não no seu. Na forma como vemos o nosso trabalho, na forma como enxergamos e tratamos os nossos irmãos, na forma como nós demonstramos que somos cristãos, na forma como nós administramos a caminhada cristã. Quem define o que é viver de modo digno do Senhor? Quem define? Eu, a igreja ou a palavra do Senhor? Eu estava orando hoje e eu falei: Senhor, me ajude a viver de modo digno da vocação a que eu fui chamado. Porque quando Paulo escreveu, Paulo diz assim: eu rogo a vocês. O rogo de Paulo no capítulo 4 de Efésios, versículo 1, é um rogo que sai do ventre dele. Paulo está falando, se a gente pudesse ouvir Paulo, a gente tem que ler a Bíblia tentando ouvir. Se a gente pudesse ouvir Paulo dizendo: rogo-vos como prisioneiro de Cristo, que vivam de modo digno. Não leia assim: rogo-vos como prisioneiro de Cristo, que vivam
Como? Não, Paulo está assim, eu rogo a vocês, como prisioneiro de Cristo, que vivam de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. E eu falei, Senhor, o modo digno, quem define é a tua palavra. E o que é viver de modo digno? Com mansidão. Com mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Esse é o modo digno. Quem define a palavra, o conhecimento do Senhor, não meu. Eu preciso ir para o fim, senão o fim nunca chegará deste culto. Mas, irmãos, nós precisamos voltar rapidamente ao tema, que é o alvo do autor bíblico. E o tema dele ainda é a piedade. Ter o melhor e abraçar o pecado é como ter uma fonte de água cristalina no seu quintal, mas sair todos os dias para beber a água do córrego que está perto da sua rua, em que o esgoto cai diariamente. Assim é ter o melhor e continuar na prática do pecado. O autor de Hebreus, ele foi mais claro na metáfora. Ele disse assim, ter o melhor e ainda voltar ou desejar as paixões antigas é como a porca que foi lavada e voltou a rolar no lamaçal. É como o cão que, após vomitar o que lhe fazia mal, ele volta a comer o seu vômito. Assim é aquele que é purificado e volta a buscar as suas paixões carnais. Por isso, meus irmãos, que no versículo 9, Pedro, ele diz que aquele que não se esforça para ter e aumentar essas qualidades, ele é cego. Ele não consegue enxergar que ele foi purificado dos seus pecados. Os irmãos já sabem o quanto eu gosto de plantas, mas algumas plantas são especiais. E eu tenho duas que, olha, aquelas ali, eu olho para elas todo dia. É um pezinho de limão pequenininho e um bonsai. Na verdade, ele é uma tentativa de ser um bonsai de jabuticaba. Ele nunca vinga, mas por causa dos meus cuidados. Mas eu passo por elas e eu olho para as folhas. Dependendo de como as folhas estão, eu pego o meu banquinho de madeira, que quem já foi em casa conhece, sento, pego um paninho e limpo folha por folha. Olho embaixo de cada folha. Mas algo interessante, todas as vezes que eu percebi que o brilho se foi, e eu sentei e comecei a mexer de forma mais acurada, eu percebi que tinha ali fungos, bichinhos, intrusos, que eu não convidei. Eu mato todos. E limpo todas as folhinhas. E limpo todos os limõezinhos pequenininhos. E depois que eu limpo e tiro os bichinhos, começa a ficar com brilho a folha. Agora imagina só, eu gosto das minhas plantas, mas eu não as amo a ponto de dar a minha vida por elas. Cristo deu a sua vida por mim e por você. Ele conhece exatamente o que ainda está e remove todo o brilho presente naquilo que Ele nos deu. Não tenha dúvida que Ele vai parar, Ele vai sentar e Ele vai mexer, folhinha por folhinha, e vai tratar cada detalhe para que você seja mais parecido com Ele. Billy Graham, que pregava para muitas pessoas, ele disse: enquanto a renúncia não for feita, você não viverá os planos de Deus, porque uma fonte não jorra dois tipos de água.
o Senhor descreveu o povo de Nínive da seguinte forma: um povo que não sabe discernir entre a mão direita da mão esquerda. Por quê? Porque não tem conhecimento. Mas Deus se dirigiu ao seu povo amado que tinha o conhecimento. E Deus disse assim, Isaías 5, 19 e 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em seu próprio conceito. Meus irmãos, o conhecimento acrescentado à nossa busca por uma vida piedosa nos fornece discernimento. Discernimento para que compreendamos se a atitude que estamos externalizando, as atitudes que estão ficando expostas, tem a ver com o verdadeiro conhecimento de Deus ou apenas com comportamento moralista. O conhecimento de Deus nos dá discernimento. Sabe qual é a mensagem de Deus para você e para mim nessa noite? Conheça mais a Deus. Você parou. Você precisa crescer no conhecimento do Senhor. Você já até tem um bom conhecimento, mas você não pode parar. Acrescente em sua busca pela excelência moral o conhecimento. Isso te dará discernimento, entendimento. Eu comecei esse sermão mostrando 3 marcas evidentes do amor de Cristo por nós: entrega sacrificial, amor incondicional e uma oferta mais excelente. Aquele que ama verdadeiramente oferece o melhor de si. E Jesus Cristo, Ele não apenas se deu por nós, o melhor de Deus, Ele nos deu o melhor dele para que vivamos. E o melhor de Deus para nós é uma vida piedosa. Piedade. Piedade. Meus irmãos, eu não posso terminar assim. Se eu terminar assim, você sai sem esperança. Todo o texto está amarrado. Nós precisamos nos lembrar que esse esforço é a nossa parte. O esforço diligente é a nossa parte. Mas no versículo 4, nós precisamos nos lembrar que Paulo disse que as suas preciosíssimas e grandiosíssimas promessas é que nos fazem escapar das paixões presentes no nosso coração. São as promessas de Deus. E eu quero terminar com uma dessas promessas. Amados, já somos filhos de Deus. Mas Ele ainda não mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, isso é promessa. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Hoje nós imaginamos como Ele é, por causa da palavra do Senhor. Mas um dia nós saberemos como Ele é, porque nós seremos semelhantes a Ele. Isso é promessa. Agora, olhe só a continuação. Todos que têm essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Volta para nós o esforço. Há uma promessa. Se você está em Cristo, um dia você será como Ele. Amém, irmãos? Você será semelhante a Ele. Nós somos filhos de Deus. Ele ainda não mostrou o que nós seremos ou como seremos, mas nós seremos como Ele é. Se você tem essa esperança, e você deve ter, há uma orientação apostólica para mim e para você. Todos que têm essa esperança, nele, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. O que eu quero afirmar? Eu quero afirmar, irmãos, que a santidade
ela é prerrogativa de filhos, não de adeptos. A santidade, ela é prerrogativa de filhos, não de adeptos. Somente filhos se manterão puros. Somente filhos lutarão pela santidade. E todos que têm essa esperança nele, purifiquem-se a si mesmo, assim como ele é puro. Deixa eu fazer uma pergunta final para você. Você está lutando pela santidade em sua vida, meu irmão, minha irmã? Você está lutando pela santidade em sua vida? Um conselho: acrescente a isso mais conhecimento do seu Deus. Você precisa conhecer mais o seu Deus. E Ele já te deu o meio. Mas se você pega na sua Bíblia apenas para vir ao culto, você não o conhecerá. Pastor, o que eu leio? A Bíblia. Pastor, qual o texto? Posso te orientar, mas dependa dele. Fale com o Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor quer revelar para mim? Fale comigo. Eu preciso conhecer mais o Senhor e eu quero isso. Ele vai te conduzir, mas você precisa conhecer mais o seu Deus. Já é tempo, meus irmãos, já é tempo. E eu acho que para alguns já passou o tempo. Já é tempo de mergulhar mais fundo nessa busca. Já é tempo de mergulhar mais fundo nessa busca. Já é tempo de conhecer mais a Deus. E eu creio que Deus tem dado essa oportunidade para você. A minha oração é que o Senhor nos fortaleça exatamente nessa busca diária. E que quando Cristo voltar, ou se Ele te chamar antes, que Ele te encontre buscando mais conhecimento dEle. Amém, irmãos? Amém.